a todos que me seguem no Instagram e que vai passar a me seguir agora. E eu quero passar para vocês, passar uma palavra e dizer um tema da Bíblia, que Lamentações capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. E eu vou ler aqui para vocês, por causa que eu vou explicar pouco também, por causa que eu tô perto, eu tô na beira da rua da minha casa e que tem barulho. Então eu quero pregar pouco, não é pegar tipo, até demorar até cansar vocês. Mas eu vou aqui, somente ler um versículo, explicar. Eu vou ler só um versículo e eu vou explicar somente um versículo só do que se trata. Amém? Vou ler aqui. Versículo 5. Os seus inimigos abominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez em Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Versículo 9. Era fácil ver a marcha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os apagões entrarem no templo, coisas que Deus proibiu de fazer. O povo de Jerusalém andava gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram suas riquezas por alimentos, para poder continuar a viver. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê minha maldade. Aos que vão passando, Jerusalém diz: olhe para mim, será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado, o Senhor chegou com essa aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queimou dentro de mim. Amém, irmãos? Então, o que aconteceu esses dias? Texto diz que a cidade de Jerusalém estava em grande acabamento pequeno. Ou melhor, pequeno grande, por causa que quando a cidade estava boa, ela estava sustentando e estava vivendo com coisas maravilhosas e estava se aprofundando mais nas coisas boas que a cidade dela exigia que poderia ter. Mas aí, passando os dias, a cidade dela, ela começou a passar por coisas tão pecadoras que começou a aborrecer Deus. Começou a Deus, ele fala assim: vocês não estão me adorando mais, não estão me amando mais, não estão gostando mais de mim. Mas no capítulo de Neemias, ele chora por Jerusalém, ele chora. Neemias chora. Neemias ele se planteia, Neemias ele se planteia, se joga no ele tá naquela decepção. Ele começa a se jogar a sua como é que foi aquilo é? A sua verdade com Deus, para poder ver o estado do povo, para poder falar assim: ó, tá em pecado, tá nas coisas que não me agradam, mas
A palavra diz que a cidade estava cada vez mais aparecendo, estava cada mais descendo, estava cada vez mais se acabando, se estragando, cada vez mais indo para baixo a fé daquele povo. Mas olha que você já parou para pensar que muitos povos, muitos cidadãos da cidade estão passando sufoco porque eles não têm o que comer, não têm o que comprar, não têm o que se sustentar para poder ele estar cheio. Ou seja, quando você pede uma oração para Deus, você está numa oração de buscar aquilo que Deus te orienta que fale no meio do povo, quando Deus te usa a tua boca. Mas se você querer falar as coisas que do céu, sem Deus permitir que você pode falar, você está cometendo um pecado que, tipo assim, se eu quero falar uma verdade que Deus me falou, e se essa verdade alimentar o povo e Deus não confirmar, então estou pecando. Sim, por causa que Deus só dá revelação, Deus só dá aquela explicação para você, se você começar a passar pelo entendimento, que é falar assim, eu quero buscar mais as coisas que me agradam. Ou seja, vou explicar uma coisa, que o jejum, ele não de 7 horas, bebe café, aí depois passa 8 horas, 9 horas bebe café. Não, o jejum dá 8 horas, aí passa 7, 8, 9, aí 10 horas da manhã, você bebe café. Uma coisa simples que eu vou para vocês é que um propósito. Quando você tem um propósito para poder, para Deus permear você no propósito, você tem que falar assim: Deus, eu quero tal bênção para mim, Deus me prosperar na minha bênção financeira, para poder começar a crescer no ministério. Se você pede assim a Deus, um exemplo, eu quero pedir um propósito para curar a minha mãe que está doente, ou se não, outra coisa, eu quero dar todos 10 reais na igreja de oferta, para Deus me abençoar nos meus alimentos. Ou outro sim, eu quero Deus me dá uma cura interior, que quando chegar doenças no Brasil, não é pegar, mas sim aí eu vou dar cada vez mais 30, 20, 40 reais de dízimo na igreja, com propósito feito de Deus. Assim como tal, a maioria da pessoa fala assim: pregador, mas se eu faço um propósito com Deus, a bênção não chega. Se eu faço um milagre para Deus me abençoar, por que não está chegando? É por causa que quanto mais prova, quanto mais luta, quanto mais criticação, quanto mais julgamento, humilhação, pedradas, jogando contra você, sobre os seus ombros, você sofre. Porque o pastor, ele sofre, porque ele fala assim: isso não é pecado, por causa que se um pastor está em pecado e se tiver ministério, ele não deve pecar porque ele é pastor, mas ele deve ficar fiel. Às vezes ele pode pecar em alguma fala, em algum erro pequeno,
Mas se ele falar assim, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero ir em tal lugar fazer tal coisa e pegar tal negócio. Eu quero só ser cheio na graça. Eu quero fazer oração. Eu quero louvar a Deus. Eu quero fazer eu quero fazer uma adoração para Deus me abençoar. Isso, Deus ele honra. Deus ele honra. Deus ele honra a pessoa. Se ele poder buscar fé naquele que tem chamado, ou seja, a pessoa que tem um sonho de ser professor, ser talvez um direito, ou também ser, ou se não, coisa boa, tipo, coisas que interessa a fazer para se dar bem, ela vai crescer naquilo, porque eu tenho uma comigo que fala assim, se você vive uma cidade em pecado total, não vê os problemas da cidade, você não pode ver o que passa nos olhos seus para você se abaixar quando o povo está em pecado. Você não pode se abaixar se o povo está largando a igreja. Diz assim, a pessoa que está em pecado, largou da igreja, fracassou, você olha para si e fala assim, Deus, a salvação é só minha, mas se o povo não quiser salvação, vai doer forte. Mas se não quiser doer em mim, eu tenho que ficar na tua presença, que é o céu. Mas aquele que não quer arrepender pela palavra, e não quer se arrepender pelas mínimas coisas que eles acontecem e crê que pode tá planejando para poder ele se arrepender, ele desce. Pegador, mas o que desce? Desce quando a pessoa assim, eu planejava chegar naquela igreja lá, poder ser membro daquela igreja, só que eu resolvi voltar pro mundo por causa que não é meu lugar. Aí perguntam, no versículo 35 de Mateus parece, fala que Jesus estava com dois ladrões na cruz. O de cá era mal e o de cá era bem. O de cá falou assim, Senhor, quando você ir para o paraíso, me lembre isso quando você estiver lá. Aí o que Jesus falou para esse daqui? Falou, hoje mesmo estarás lá comigo. E para esse daqui, ele falou assim, você não é o Deus? Você não é o Deus que entra na cruz porque não desce e morra. Aí lá naquela cruz entre Galileia e Jerusalém, Jesus estava no morrinho lá, ele estava crucificado já. Só que antes disso, Jesus, de carregar aquele fardo, aquela madeira pesada que é a cruz, aquele pau grosso que é a cruz, que é o sacrifício de nossos pecados, ele falou assim, no final, tenho sede. Aí os discípulos pegavam um canudo que era de cana e pegava aquele tipo pozinho que é isopo e colocava no cano assim e fazia assim, chegava até na boca de Jesus. Aí Jesus, ele conhecendo o que os lá embaixo fizeram, Pilatos era mau, saduceus, os filisteus, os que estavam lá, ele era mau. Mas quem estava lá na cruz? A mãe de Jesus, filho de Zebedeu, estava também lá, tava Maria, tava filho de Zebedeu, estava voltando também lá que era
Tiago. Tiago, ele estava lá na cruz, lá embaixo da cruz, vendo o seu irmão morrer, e também Jesus estava vendo o seu irmão, filho de Zebedeu, que é Jesus estava vendo o seu irmão, filho de Zebedeu, lá embaixo lá, ele morrer. Também Jesus viu a maior parte da família de Jesus que via Jesus carregando aquela cruz. As mulheres, praticamente, as mulheres viram Jesus carregar aquele fardo pesado e falavam assim, e elas choravam. Aí Jesus, ela falou assim, ele falou assim, mulher, minhas irmãs, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos, por causa que eu vou morrer, só que eu vou voltar em 3 dias. E Jesus que disse isso. Então, o que me chama a atenção nessa pregação é que quanto mais o pecado que o povo comete, ele tenta praticar, ele tenta colocar lá, tentar se colocar, se encher, tentar lá crescer naquilo. Ele se apega com o pecado, ele se apega com o erro do humano, ele se apega com o fracasso da sujeira desse mundo poluído. Mas o que de mim eu penso de Jesus? O que de mim sai? O que de mim tem convicção entre eu e o Pai? Eu tenho convicção que Jesus ele falou assim para as mulheres, não chores para mim, mas para vós mesmas. Lembra de Jairo? Jairo falou assim, e ele quer mandar ainda, ele falou assim, ô Senhor Jesus, eu não posso perder essa oportunidade na minha colocação. E ele falou assim, Deus, minha filha está totalmente à beira da morte, à beira da caída lá, à beira da perdição, de eu perder minha filha querida, que eu tenho a única filha. Me dá um milagre. E o Jairo, ele com muita fé, aquele fogo que ele tinha lá, ele clamava lá, ele orava lá. Aí Jesus ele falava assim, vai lá que eu tô indo. Aí Jesus foi lá na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, que se chama Talita Cumi. Ou seja, a palavra Talita Cumi significa em hebraico, eu acho que é hebraico ou grego, confundi. É que fala assim, levante-te e come. Acho que é hebraico mesmo. E a palavra fala que Jairo, ele antes de começar a falar que a filha dele tá destino e ele não vai querer, ele começa a chorar, ele começa a falar assim, eu não aguento mais ver o estado triste da minha filha, eu não aguento ver mais o estado triste, ruim, desesperador que eu tô passando. Mas Jairo, ele estava sofrendo. Jairo estava naquela posição de falar assim, não, acabou, desisto, vou parar, vou acabar com tudo, vou sair fora, vou largar tudo. Mas só que Jesus lá, ele chegou até na casa de Jairo e a multidão não deixou Jesus entrar. Mas Jesus, ele falava assim, eu vim aqui para curar uma menina, por que vocês param de fazer eu não vim aqui? Aí a palavra fala que Jairo, ele estava lá, esperando Jesus entrar na casa dele para ele curar a menina. E o homem que tinha lá, o homem falava assim, você que vem curar, você tá vendo que a menina morreu, por que não vai embora? E a palavra fala que Jesus, quando entrou, Jairo estava lá se lamentando, porque Jesus já tinha entrado. Então Jesus entrou
ele curou aquela menina. Aí quando Jesus ele falou, Talita, come, levante-te e come, a menina já tinha ressuscitado da morte e começou a viver. Então, ela começou a bater o coração forte, por causa que ela voltou a ter vida. Só que o maior milagre que Deus fez é transformar água em vinho. Capítulo 2 de Mateus, fala o tema lá, as bodas de Caná da Galileia. Então, quando a gente chegou lá, Jesus estava fazendo um milagre lá, porque naquele dia, ou era Páscoa, ou era Santa Ceia. Tá mais para a Santa Ceia, por causa que Jesus ele falava assim, e também Jesus ele falava para a mãe dele assim, mãe, me traga as botijas, e meus discípulos tragam água para que eu venha aqui fazer um milagre que vocês nunca viram na vida eu fazerem. E é para falar que Jesus, ele, com a mão dele bom, a mão dele limpa, é de bondade, de amor, de paz, de humildade e de amizade. Ele fez um milagre lá que era abençoar ele e o Pai, tipo assim, Deus abençoe, tipo, com uma oração. Mas só que ele colocou a mão em volta da botija lá e começou a falar, Deus, renova aquela água. Na minha colocação, na vida assim, Deus, faz a transformação dessa água para que a multidão não venha falar que eu sou mentiroso. Aí Jesus, ele começou a dizer assim, multidão, agora vem aqui ver o que eu fiz, porque agora já virou vinho já, nesse tempo. Aí perguntam, nesse vinho que Jesus ele fez, nesse vinho que Jesus ele começou a fazer, ele fez o vinho, e nesse dia, o povo já começou a já pecar, já começou a bagunçar, já começou a se aprofundar nas coisas erradas do vinho. Mas Deus permitiu o vinho não para se embriagar, não para poder pecar contra a Santa Ceia. Eu pergunto, o pecado que a pessoa comete é a Santa Ceia? Quando faz um pecado e chega a Santa Ceia, ele começa a dizer assim, se eu pequei, eu posso tomar a Santa Ceia? Aí Jesus disse, eu não proíbo ninguém a tomar, mas eu permito que alguém, eu permito que todos tomem a Santa Ceia para que bebam do meu sangue e comam do pão, que é porque o sangue simboliza o sangue de Jesus, o suco. O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi no Calvário, marcado com pregos. Já o sangue simboliza o derramamento de Jesus, aquela derramação de sangue simboliza o arrependimento, aquele amor que Deus tem para a humanidade. Aí completa a frase bonita no João. Aí completa a frase no João, que está no capítulo 3, assim, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Capítulo 3, 16. E no capítulo 14, João fala assim, não se turbe o vosso coração, crês em Deus, que também em mim. Na casa do Pai há uma morada. Se eu não vou tentar disso, vou preparar um lugar para que onde estou vós também. Aí tem a frase no final, que está lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, onde assim fala assim, no versículo 11 fala assim, eu sou o Senhor, e para mim não Salvador. No versículo 11, pode dele, fala assim, no versículo 11 de Isaías, eu sou o Senhor,
E falou de mim, não, Salvador, no capítulo que eu cantei de Isaías, versículo 10, fala assim, não cantei isso, na verdade. Fala assim, não cantei isso, fala assim, ainda antes que eu esse dia eu sou, e ninguém pode escapar da minha mão. Não para Deus, quem pedirá? Aí pegando a para vocês, para encerrar aqui, qual foi o seu pior momento da tua vida? Qual foi o seu pior momento de você buscar aquela chama que você não tinha no mundo para você ter hoje em Deus? Você só busca a chama se você orar, você só busca a chama se você louvar e andar em obediência. A obediência é um lugar bom de se viver, porque Apocalipse capítulo 8, fala uma letra muito forte que fala assim, e vi o quinto anjo abrir o livro que ninguém poderia ver, nem tocar, nem olhar para ele. Só que a palavra fala que Jesus ele já conseguiu abrir, porque ele morreu no Calvário, ele saiu da cruz, saiu do túmulo e ele voltou ao Pai. E a palavra fala que Jesus, ele sai do túmulo e ele fala assim, a minha mãe está me procurando no túmulo, as minhas irmãs estão me procurando no túmulo, mas eu não estou mais lá, por causa que porque a morte que eu morri, a minha morte que eu morri para mim, só que a minha vida ninguém toma de mim por causa que a minha vida eu dou para aqueles que eu amo. Ou seja, faz meio que assim, diz assim, a morte me levou, mas só que a minha vida ninguém me tira, por causa que eu dou a todo ao mundo. Porque no capítulo 3 de João, versículo 14, fala assim que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele se virou unigênito. Aí pergunto, para que temer? Para que errar? Para que fracassar? Para que ficar desesperado assim, não vou conseguir aquilo, não vou conseguir chegar naquilo que eu tanto queria, não vou conseguir chegar naquilo tanto que eu poderia querer para eu poder ser alguma coisa. Eu não vou conseguir. Aí eles falam, o meu coração eu di ao mundo. A minha morte, eu permiti que eu morresse para criar um novo mundo que um povo obediente à minha falsa palavra. E que Deus abençoe a vocês que deve ter visto esse canal e gostou da mensagem. E vai lá no meu canal lá que tá Paulo Palavra Fogo e vocês vai lá e curte, comenta e se inscreva, tá? Deus abençoe a todos. Pode Senhor, em nome de Jesus. E fiquem na proteção de Jesus. Que nesse dia vocês tenham um dia renovado de Deus, para que vocês cresçam mais ouvindo eu, amém? E pode Senhor.